Paz e bem, sou Valmir Peixoto, mais uma vez em nosso canal Estudando o Consciente. Como a gente gosta sempre de comentar, Jesus, quando esteve aqui na Terra, em nossa dimensão, ele nos deixou grandes lições, grandes ensinamentos. E de um deles, nós daremos início, partiremos desse ensinamento para o nosso tema. Encontra-se, se não me engano, está no Novo Testamento, se não me engano, em Mateus, diálogo entre Jesus e Nicodemos. Então Jesus falando que para entrar para o reino dos céus, teria que nascer de novo. Aí Nicodemos vira para ele e diz: como posso eu, um homem adulto, entrar de novo no ventre da minha mãe? Jesus fala com ele que se não entendeis de coisa da terra, como quereis entender de coisa do céu, das coisas do céu? Isso é um ensinamento. Se eu não entendo a lei básica divina, do código divino, uma lei básica, a reencarnação, se eu não sei, se eu não quero acreditar, se eu não aceito, como eu quererei saber de uma lei mais complexa do código divino? E ele fala assim: se não nascer da água e do espírito, as igrejas cristãs, que é católica, protestante, eles entendem que é nascer da água mesmo, da água do batismo com o Espírito Santo, nascer da água e do Espírito Santo. Pia batismal da igreja católica, as igrejas protestantes têm tipo uma banheira, né, feita de tijolo, que eu vi numa construção de tinha aqui perto de casa, tem aqui perto de casa. Batiza em rio, cachoeira, lá no morro onde fica o terreiro que eu frequento, no verão a gente às vezes subindo, né, de manhã ou descendo, pós gira, termo da gira, viam eles na cachoeira, se batizando de roupa branca. Igualzinho na Umbanda. E então eles falam que é do Espírito Santo. Lá no Espiritismo kardecista, eu vou explicar por que nasceu esse, como se fala, dizer que é espiritismo kardecista. Nós aprendemos assim, da água, líquido aminoático, né? Se eu não me engano, acho que é esse nome, lá da bolsa onde o feto fica, e o espírito reencarna. Mas quando eu estou aberto, digo eu assim, em modo geral, a novos conhecimentos, não viver na ortodoxia, se não é que Kardec falou não serve, se não é que Chico Emmanuel ditou, ou Bezerra, Joana, não serve, mas eu estou aberto a novas coisas, que Kardec ele foi um grande pesquisador, né? Quando ele foi pesquisar o fenômeno das mesas girantes, ele diz que nós temos que o espírita, aquilo que a ciência prova, traz e mostra, deve o espírita pesquisar, se não conter ali no Pentateuco, o espírita pesquisar, ver a veracidade perante a lei divina e levar para o espiritismo, introduzir no espiritismo. Então muitos devem ter ouvido de personalidade, múltipla personalidade, bipolaridade, pessoa que tem dois tipos de personagem, um momento está bem, outro momento está agitado, estrambelhado. Então, isso está no tema de hoje. A personalidade, as múltiplas personalidades que o espírito cria para manifestar nesta dimensão em que vivemos. O dirigente doutrinário, departamento doutrinário, ele leva para um centro espírita que eu frequentava a respeito das personalidades que o espírito, para vivenciar, ele criava, e eu queria entender como. E eu ficava tendendo pedir ajuda aos guias que me orientam. Eles usaram aquilo que está em mim, né? Que está na minha mente, que eu sei como se dá. Ele usa o exemplo do ator e atriz. Quando vai fazer uma novela, participar de uma novela, de uma peça teatral, de uma série, de um filme, um documentário,
O autor vai lá, escreve o enredo, a história todinha, né? Aquela história sobre aquele tema. Ou teve uma novela Caminho das Índias. Sei que muita gente respeita a opinião, não assistem a Globo dentro dos seus conceitos e suas crenças. Então, Caminho das Índias. Ele escreveu a respeito, pesquisou tudo sobre a Índia e tal, e fez os personagens. E cada personagem ele criou uma história para aquele personagem. Vamos dar um exemplo assim. Teve a Selva de Pedra, teve Roque Santeiro, Regina Duarte viveu a Viúva Porcina. Então ela deu vida ao personagem Viúva Porcina, mas não deixou de ser Regina Duarte, que é um nome artístico, né? Há pouco tempo passou na Globo a novela Nos Tempos do Imperador. Eu gosto de ver novela que traz ensino, todas elas nos trazem um ensinamento, mas que me prenda, né? E eu fui assistir, eu gosto muito da história da vida de Pedro II, da Princesa Isabel, da Imperatriz Teresa Cristina, da Leopoldina, né? São espíritos bem evoluídos que vieram com missões na Terra. O Selton Mello, acho que é isso mesmo o nome desse ator, ele deu vida ao personagem Dom Pedro II. Eles pesquisam quem é o personagem. A atriz, acho que é Letícia Sabatelli, ela deu vida à Imperatriz Teresa Cristina. Não deixar de ser Selton Mello, nem deixou de ser Letícia Splinter. Acho que é isso o sobrenome dela. Aquela morena. Entendeu? Não deixou de ser. Assim é o espírito. Quando ele tem que viver nessa dimensão, ele vive numa dimensão atemporal. Mas ele vai evoluindo. Diz a espiritualidade que Deus acaba de criar o espírito, ele já vê o espírito perfeito. Mas ele vive evoluindo, lá do princípio mineral a chegar ao reino humano. Então ele tem toda essa etapa para chegar ao reino crístico, ser um ser crístico, ser um avatar, né? Aí vai ser lá o ser crístico, um arcanjo. Ele tem todas essas etapas. E para que o espírito evolua, em cada etapa que ele precisa viver no reino humano, ele exterioriza, não lembro o termo, venho planejando, eu não escrevo porque eu não consigo passar o que eu penso para o papel totalmente. Então eu costumo ir raciocinando, ir mentalizando, formando o que eu vou fazer. Assim, quando eu era expositor na doutrina espírita, ele exterioriza uma personalidade, seu pensamento de viver nessa dimensão. Seja assim, ele passou por um período gerando personalidade masculina. Por algum motivo, ele, para evoluir ou para aprender a respeitar a mulher, ele dá vida a uma personalidade feminina. Ou ao contrário, né? Costuma reencarnar como personalidade masculina. Aí ele reencarna como mulher para respeitar a mulher. Ou ao contrário, ele dá vida às personalidades femininas, que eu tinha embolado lá no primeiro. Ele tem que aprender a parte de vivência masculina, ou por precisar evoluir, ou dentro desse aprendizado ele respeitar os homens. Aí a homossexualidade nós vamos entender quando eu estudo e compreendo sobre a personalidade. Mas, voltando a dizer, o espírito não deixa de ser espírito, eles são indivíduos. Até alcançar a individualidade, não mais precisará
gerar, criar personalidade. Ele já atingiu um grau bem evoluído. E também deve terem ouvido sobre o agregado espiritual. Então, hoje, o meu espírito deu vida ao Valmir. Sou eu, estou Valmir. Dentro dessa criação de personalidade, nós vamos entender aquilo que no Espiritismo diz que nós esquecemos. Por que não lembramos? Porque nós não vivemos aquela época. Nós somos uma personalidade criada pelo Espírito para viver essa experiência reencarnatória nesta dimensão em que vivemos, neste universo do planeta Terra. Não sei se eu estou sabendo explicar. Então nós não lembramos, nós vamos aprender tudo de novo, né? A chorar, quando saímos do ventre da mãe, a chorar, a rolar na cama, a engatear, a andar, falar, ir para a escola aprender as matérias, aprender sobre a religião, sobre Deus, sobre a natureza. Nós estamos constantemente aprendendo. Então, por isso, voltando a dizer, nós não lembramos. Está certo? Está errado? Lá do ensinamento do kardecismo está certo? Está errado? Segundo os guias me ensinaram, não existe o certo nem o errado. Somos eternos aprendizes. Cada um aprende aquilo em que passaram para ele. Então, quando a personalidade não cumpre aquilo para o qual foi criado, não procura viver a lei divina, ela comete equívocos, ou no popular erros, e o espírito manifesta outra para fazer o reparo. Então essa personalidade que se equivocou, errou, ela não some e nem vai para o agregado espiritual. Ela vai para aquela dimensão, o céu ou o inferno, se ela errou, o inferno que ela criou. Então, se ela assassinava, era um assassino, tirava a vida dos corpos humanos, ela vai lá para onde tem os iguais. Os iguais se atraem. Ela vive lá. Todos os equívocos, então a gente não aprende o kardecismo, vale do suicida, vale do tatuado, vale disso, vale daquilo. Entendeu? Então são as dimensões paralelas ou multiversos em que existem. Mas como a gente disse lá no início, que a espiritualidade diz que Deus cria, já vê perfeito, crístico, então existe, assim, vocês devem ter ouvido o eu atrasado, o eu mais adiantado, o eu já bem evoluído, são os multiversos. Mas primeiramente vamos manter assim. E a personalidade que conseguiu se desvencilhar, procurou se reformar, fazer reforma íntima, a regenerar o seu mundo interior, ela pode ir para o agregado espiritual. O que seria o agregado espiritual? Nós temos mais idade, antigamente era feito filme, né? Era um rolo de fita por filme, ali ficava impresso os filmes, a foto era no filme da Kodak, a marca mais usada, levava para o laboratório, tinha que revelar, seja de filme também lá a pessoa, né? Aquelas câmeras analógicas que se existia muito cara, então ficava ali filmado, guardado. Assim são os filmes, novelas, né? Série, documentário, que ficam, as reportagens hoje em dia, né? Ficam gravadas. Aí surgiu aquele CD que a gente gravava, depois o cartão de memória, aí hoje existe outra coisa. Aí tem a parte do computador, HD, já devem ter ouvido servidor. Invadiram o servidor da NASA, da CIA, né? Então, o espírito é um servidor, assim, suprassumo. Então, como a gente está dizendo, a personalidade conseguiu evoluir um pouco, ela pode ir para o agregado espiritual. Mas ela fica fora, ajudando aquelas que ainda não conseguiram despertar.
E a ponta encarnada, o que seria a ponta encarnada? Eu, Valmir. Elas vai me ajudar. Porque quando vai evoluindo, vai afetando. Né? Vai sendo... É assim, como eu posso explicar? Tem a centopeia, nós conhecemos como gongolo ou piolho de cobra. A gente, quando era criança aqui, era roça, a gente brincava com esses bichinhos. Hoje é bem trabalhoso, difícil para achar. Ele tem 100 perninhas. Então, digamos que o corpo dele é o espírito e cada perna uma personalidade ligado ao espírito, formando uma teia, igual de aranha. Formam-se uma teia de filamento. Então, quando eu procuro regenerar meu mundo interior, mais aquela personalidade que hoje encontra em outra dimensão, outro verso da Terra, vai essa energia passar para aquelas personalidades. Por exemplo, quando eu estava nesse centro kardecista, já comentei que tem um tratamento, parece estar voltando agora, as atividades presenciais. Desobsessão era sexta-feira. Então, os médios ficavam na sala lá e os pacientes na varanda, né? A casa era simples. Tinha o estudo do Evangelho, e era uma sexta era uma amiga, na outra sexta eu. Uma das sextas que eu estava, um grande irmão e amigo, Zanola, ele falou para mim, Valmir, tem uma vida sua, uma reencarnação sua que você do passado, que foi como Frei Franciscano, ele te ajuda, né, a lembrar dos ensinamentos do Evangelho, a você preparar a exposição e os estudos. Como existe aquela que não concorda com a decisão, com o que foi decidido, a ponta encarnada evoluir, eles impõem a vontade deles. Geralmente tem a personalidade mandante, ela manda, é a vontade dela. Há outras que interferem, eu acho que eu já comentei que lá no centro foi tratado uma personalidade que o meu espírito girou para viver no Nordeste, ela dizia que eu teria que morrer numa carroça. Eu trabalhei com materiais recicláveis, então tinha um animal, uma carroça. Ela foi tratada e esclarecida. Assim a gente vai entender quando o homossexual, não só o nosso conflito, né? Em modo geral, os conflitos, eu quero me modificar, aí tem uma parte que não vou me modificar porque todo mundo é igual, dou volta porque todo mundo dá volta, eu tiro vantagem porque todo mundo tira vantagem. Os conflitos também são essas personalidades querendo impor a vontade dela. No homossexualismo, a gente vai entender porque eles têm um conflito. Por que eles estão conflitantes? Porque eles se sentem assim, sou mulher, sou um homem preso num corpo diferente. Por exemplo, eu vou dar o exemplo do meu filho Raoni. Ele é homossexual, desencarnou, mas é homossexual. Ele dizia para mim, pai, eu tenho um conflito. Já tentei ter relação com mulher, gostar de mulher, mas eu não gosto, pai, eu gosto de homem. Eu falei, meu amigo, meu irmão, meu filho, meu amigo, meu irmão, seja feliz, mas não se prostitua. Tanto faz o hétero como o homo, não deve se prostituir. Mas nesse caso era um conselho para ele como homossexual. Não se prostitua, não sai tendo, igual muitos fazem, não se baseia a ter muitos companheiros. Então a gente entende que uma personalidade ou outras impunha a feminina à vontade nele. Então, continuando, aí a gente entende o porquê desse conflito. E vai ali formando a personalidade que já começou a evoluir, ela influencia as outras e ajuda a ponta encarnada. E como ajuda? Vem me ajudando quando o bicho pega. Eu, por exemplo, eu converso com as personalidades que errou. Eu chamo elas de Valmir. Valmir,
você cometeu erro. Se vocês não acertar, o nosso espírito será exilado para outro planeta. Acabou as mordomias da época que vocês viveram e da mordomia tecnológica que vocês vivem nessa dimensão. Mas tinha esquecido de expor, agora me lembrei. Muitos vão dizer assim, que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? Eu não vivi naquela época. Foi outra personalidade. Porque eu tenho que reparar a merda que o Valmir do passado fez. A espiritualidade diz para mim assim, o agregado espiritual. Você sabe, pense. Então, volto a dizer, o agregado espiritual são conectados, né? Eu dei o exemplo do gongolo, do pelo de cobra, são conectados. Não sei se eu estou sabendo explicar. O vacilo do Valmir do passado, eu sou gerado, a espiritualidade diz que nós somos o ego encarnado. Então eu sou gerado na energia do mesmo espírito que o Valmir do passado fez merda para reparar. Então eu trago em si um pouco da energia dos erros. A espiritualidade, quando nos ensina lá dentro do Pentateuco, dentro da doutrina espírita, mas as má tendências em que vocês têm, você traz gravado na vossa memória espiritual. Entendeu? Não sei se eu consigo explicar. Então, aquilo que os outros Valmir fizeram, as outras Marias que meu espírito viveu, está contido no agregado, no chamado ego, no mental inferior, onde fica, se não me engano, ali os equívocos, as personalidades que vacilaram, ali fica gravado para ver o reparo. Então eu saio dali. Então eu venho com essa tarefa de me modificar, essa única missão, me modificar, para que isso eu possa influenciar as outras, junto com as outras que começou a reforma íntima, a regeneração do mundo interior, eu possa influenciar aquelas para que elas comecem. Vai chegar um tempo, todas estão evoluídas, iremos para o agregado espiritual e o espírito será individualizado. Bom, eu espero ter podido expor aquilo que eu aprendi, compartilhado com vocês. Irei fazer um vídeo que eu irei falar dos multiversos, um pouco sobre, né? Tudo isso para que eu mais à frente eu possa falar sobre a esquizofrenia. O que é uma esquizofrenia? Bom, então se vocês gostaram, deixa seu joinha, seu ok, seu like. Vá no comentário, deixe sua pergunta, seu questionamento, sua resposta, perguntas que vocês queiram fazer. Compartilhe, isso ajudará ao sistema inteligente do YouTube, que o assunto é relevante e vai vir para as listas do mesmo assunto, nosso canal. Quem se inscreveu, inscreva, toque no sininho e receba novas notificações. O amor que existe em mim, saúde o amor que existe em você. Namastê.